Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer uma receita de pizza caseira. Receita mais básica e mais fácil que tem, tá? Vou começar com 1 kg de farinha. Qualquer farinha de trigo sem fermento, tá? Qualquer uma. Tradicional, sem fermento. Para a massa crescer mais rápido, dar um resultado um pouquinho melhor, a gente pode colocar 1 colher de sopa de açúcar, colher rasa. Vamos misturar bem o açúcar com a mão mesmo. Essa receita também vai levar 1 copo de óleo, mais ou menos aqui uns 200 ml, e mistura. Bom, agora a gente vai colocar o fermento. No meu caso aqui eu usei o fermento biológico seco, 10 gramas. Se você for usar o fermento biológico daquele que vende na padaria, o fresco você vai usar 30 gramas, 30, 50 gramas, e vai misturar ele na massa na hora que você estiver misturando o açúcar, logo no início. E depois você joga o óleo. Mas é muito mais fácil comprar o fermento biológico seco, ele tem uma durabilidade muito maior. Você encontra ele muito mais fácil do que uma padaria que você consiga comprar fermento fresco. Então são 10 gramas, bem diluído na água. Vai ficar aqui uns 10 minutinhos. Eu gosto de fazer a pizza com água morna. Não é quente, tá? Também não é fria. É bem morninha. A mesma temperatura que mais ou menos você tomaria um banho. Por que isso? Porque o fermento biológico precisa de temperatura para ele poder trabalhar. Uma massa muito fria ele demora para poder fazer a fermentação e crescer, tá? Bom, aqui já foi 1 copo. Essa massa costuma levar, vai depender da farinha, que tem farinha que é mais seca e tem farinha que é mais úmida. Mas em média ela leva entre 400 ml e 500 ml de água. Vou acrescentando água aos poucos até a massa dar ponto. Bom, pessoal, tá aí a massa, já absorveu bem a água, tá? Ela, no início ela gruda mesmo, tá? Tem uns restinhos aqui, se você olhar aqui a bandeja como é que ficou, tudo grudado. Depois eu vou passar essa massa aqui dentro, vou soltar esses pedaços na hora de sovar. Aí, pessoal, como é que ficou a vasilha limpinha, tá? Já passei já a massa toda aqui e tirei. Agora vamos começar a sovar a massa. Sovar a massa não é socar a massa contra a mesa, tá, gente? É você ir apertando assim a massa e esticando. Quanto tempo eu vou sovar? Olha, no mínimo 15 minutos, mas quanto mais você sovar, mais fofinha vai ficando a sua massa. Eu não vou filmar tudo porque é um processo que demora, mas eu vou mostrar como é que a massa tem que ficar no final. Primeiro, ó, reparem como é que a massa tá, cheia de celulite, tá vendo? Como é que a massa fica, com os pontinhos mais grossos. Vocês vão ver que depois a massa vai ficar lisinha, toda aveludada quando eu terminar de sovar. Pausa. Bom, pessoal, tá aí a massa. Acho que eu fiquei uns 15 minutos sovando a massa. Vou mostrar pra vocês como é que ela fica. Olha a diferença que ela ficou. Como é que ela fica diferente, mais fofinha. Ela não rasga tão fácil, tá? Se reparar, ela perdeu aqueles pontinhos amarelos escuros que ela tava. Que a massa já tá bem espalhada. A gente vai fazer o seguinte, vai fazer uma bolinha com ela. E vamos botar ela de volta na vasilha onde a gente começou o processo. Vamos deixar ela aqui. Ela vai descansar aí entre 40 minutos, 1 hora. Varia muito da temperatura do local, tá? Se você mora num clima frio, principalmente no sul do Brasil, o ideal é você dar uma pré-aquecida no forno e coloca ela no forno pré-aquecida. Não é deixar o forno bombando pronto para botar uma massa, é só um pouquinho, tá?
e vamos deixar ela descansar até ela dobrar de tamanho. Bom pessoal, tá aí a massa, dobrou de tamanho, até um pouco mais, né? Vamos tirar ela daqui. Para quem é mais atento, percebeu que a gente não colocou sal ainda nessa massa. Por que a gente não colocou sal na massa? Porque o sal atrapalha o crescimento do fermento. A gente vai colocar o sal agora, nesse momento. Abre um pouco a massa e espalha o sal. Dá mais ou menos uma colher de sobremesa aí de sal, mas sal é a gosto. Quem gosta da massa mais salgada, põe mais sal. Quem gosta da massa sem sal mesmo, dá para fazer pizza sem sal. Não fica doce, tá? Vamos dar mais uma sovadinha para espalhar o sal pela massa. E depois abrir a massa. Agora vamos abrir a massa, colocar nas forminhas. Aqui, pessoal, na hora de abrir a massa, vai também do gosto da pessoa. Tem gente que prefere aquela massa mais fininha. Essa massa aqui não costuma ficar muito crocante, não. É uma massa mais fofinha, bem macia, bem aerada. Mas tem gente que gosta daquela massa bem grossa, quase um pão. E eu já prefiro a massa bem esticadinha, bem fininha. Não se preocupa se a massa der uma encolhidinha, porque é normal, tá? A massa é bem elástica, perdeu a tensão da mesa. Depois é só empurrar assim com o dedo que ela... Lembrando que ela vai dar uma crescida aqui no tabuleiro, tá? Enquanto a gente vai fazendo as coisas, ela vai dar uma crescida, que a gente mexeu nela. É natural ela subir um pouco. Bom, não usei óleo nem nada na mesa, tá? Essa mesa tá com plástico, mas mesmo que não tivesse, fosse direto mármore, eu poderia abrir direto. Ela não é uma massa que costuma grudar muito nas coisas. E é uma massa boa, você pode usar para fazer joelho. Sem enrolar ela, dá para fazer um pão recheado. Uma massa bem versátil. Quanto ao rendimento, essa massa aqui também vai depender muito do quanto você abriu, tá? Mas em média aí de 15 a 20 pizzas nesse formato aqui de 15 centímetros. Essa forminha aqui é brotinho. Bom, gente, aqui não tem mistério, né? Todo mundo sabe fazer isso, mas espalhar um molho. Tem quem gosta de colocar um fiozinho de azeite agora. E aí você pode rechear da maneira que você quiser. Lembrando que as pizzas doces não levam molho de tomate, né? Aí vocês vão falar assim, caramba, por que você tá falando disso? Porque eu já vi colocar molho de tomate em pizza doce e, meu Deus do céu, aquilo dali fica uma coisa horrível. Mussarela raladinha, pode colocar fatiada, pode colocar ralada. Mussarela espalhadinha, vamos fazer 2 de bacon, que é muito bom. Calabresa. A pizza vai no forno até derreter todo o queijo e ele vai começar a borbulhar um pouquinho. Aí ela está pronta. Não esquecendo que o ideal é o forno pré-aquecido. Esqueci de pré-aquecer o forno, não tem problema. Coloca ela lá sem pré-aquecer mesmo, não vai ter problema nenhum. Só vai demorar um pouquinho mais para assar. Fogo alto. Bom pessoal, pizza pronta. Um brotinho de bacon.
Pode ver que a massa cresceu bem, massa fofinha. Vamos cortar. Vocês podem ver a fatia como ficou, queijinho derretido. E a massa fofinha. Tá bom, é isso. Agora é só comer, né? Tchau, pessoal. Agora eu vou comer. Até o próximo.